Confusão na BR-101 na Serra foi entre um caminhoneiro e 2 policiais rodoviários federais. Tudo teria começado depois de uma fechada no trânsito. Testemunhas disseram que eles saíram com armas em punho. Famílias nas mãos de bandidos. Os assaltos a residências têm levado medo para os capixabas. Delegada diz que cabo da PM mentiu ao afirmar que foi vítima de racismo. O caso aconteceu em um supermercado da capital. Perseguição e troca de tiros em Vila Velha. A polícia surpreendeu bandidos em um carro roubado. Um dos criminosos tentou fugir de Transcol. Funcionário de frigorífico morre esmagado. O corpo foi imprensado por 2 caminhões. Bandidos invadem igreja e danificam o Santíssimo, onde ficam as hóstias. Garotas de programa são presas acusadas de esfaquear policial militar. O movimento na rodoviária de Vitória. Ônibus extras foram colocados para dar conta da demanda. Nas estradas, a fiscalização também foi reforçada. E nos supermercados, correria de última hora. Alguns itens para a torta capixaba são repostos a todo momento. Em 1 minuto, a gente volta. Olá, boa noite. Perseguição e tiros pelas ruas de Vila Velha. Os bandidos estavam num carro roubado. O vídeo feito por um morador mostra o carro sendo revistado pela polícia. No veículo, os militares encontraram estas 6 cápsulas de pistola 380 já deflagradas. O carro foi abandonado pelos bandidos depois de serem perseguidos pela polícia. Segundo a polícia, o carro foi roubado no último dia 12, no município da Serra. O veículo já estava sendo monitorado pelos militares e foi localizado no final da manhã desta quinta-feira no bairro Jardim Azteca, aqui em Vila Velha. Chegou uma denúncia anônima para a polícia que teria 3 indivíduos armados dentro de um Tucson prata, né? Só que a placa ainda não veio uma placa correta, uma numeração, a gente não tinha a numeração correta da placa. Então, mediante essa informação, as viaturas fizeram buscas, né, na área e ficaram atentas a um veículo dessas características. De acordo com os militares, no carro estavam 4 rapazes. Um deles é Brenner Souza Julião, de 20 anos. Brenner foi localizado pelos PMs ao tentar fugir em um ônibus do sistema Transcol. De acordo com a polícia, o rapaz carregava esta pistola 380 com bastante munição e quase R$500 em dinheiro. O jovem já foi preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Ele foi reconhecido pelos policiais. O cidadão que estava na parte de trás do veículo abriu a porta do carro e efetuou disparos contra a guarnição. Logo após entrar no ônibus, no coletivo, outra guarnição viu as características e entrou no veículo e fez a prisão desse cidadão. Foi feita uma abordagem no veículo normalmente, ele não reagiu a essa prisão e foi encontrado o armamento, né? Ele portando esse armamento na região da cintura, e foi um fato até que causou surpresa ali os ocupantes do ônibus, né? Que não perceberam a entrada armada desse indivíduo no coletivo. Pelo menos 8 viaturas participaram da ação, que também contou com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar. 3 suspeitos conseguiram fugir e, apesar do tiroteio, ninguém ficou ferido. Funcionário de frigorífico morre imprensado entre 2 caminhões. Entre os caminhões, o corpo de Marcos Antônio Rodrigues, de 49 anos. Ele morreu imprensado entre os 2 veículos. Estava dando carga na bateria quando um dos caminhões se moveu e o imprensou. No momento em que os veículos foram retirados e o corpo liberado, a emoção tomou conta de todos os funcionários. Marcos era vendedor e estava trabalhando no frigorífico em Tucum, Cariacica, há cerca de 1 mês. Ele se preparava para passar o feriado com a família, que é de Minas Gerais. O perito da Polícia Civil fez uma análise inicial. Foi imprensado por falta de ar, foi imprensado entre os 2 caminhões. O caminhão estava aberto, foi encontrado, desengrenado e com o freio de mão desativado. Confusão entre caminhoneiro e 2 policiais rodoviários federais. Tudo começou depois de uma fechada no sinal. Uma batida no trânsito e de uma hora para outra, seu Arildo passou de motorista a suspeito. Eu vim na minha mão de lá para cá, descendo o viaduto, aí
O cara entrou na minha frente, né? Saiu da mão dele lá, da contramão. Entrou numa passagem proibida, ele fez. Aí me abordaram aqui com 2 armas, ele e a esposa dele, e um polícia militar que estava do outro lado, saiu com um fuzil, mandando descer, desce do carro, vagabundo. Desce do carro, me puxaram pelo braço. Não me mataram porque tem um monte de gente ali que está ouvindo. A confusão teria acontecido por causa de uma simples fechada no sinal. O motorista da carreta seguia no sentido Vitória-Serra. O policial rodoviário federal também. Ele teria sido atingido pela carreta quando tentou trocar de faixa e o sangue teria subido a cabeça. A atitude do policial causou revolta em quem viu a cena. Um caminhoneiro desesperado, entrando quase em crise e convulsão, e um policial federal, né, xingando, difamando, você é um bandido, que você vai pagar. Né? E a multidão vendo aquela aglomeração chegou para evitar o pior. As nossas autoridades hoje estão vivendo uma vergonha, porque não estão tratando a gente com respeito, porque a gente paga os nossos impostos e infelizmente é isso aí, o cara com uma arma na cintura se acha o tal e quer agredir um pai de família. Né? O acidente aconteceu na BR-101 Norte, em Carapina, na Serra. A rodovia parou. Uma fila de carros se formou. No meio da pista, o motorista da carreta com as mãos na cabeça. Isso mesmo. Ele chegou a ser revistado por um policial militar. Indignado com a situação, este taxista tentou se aproximar de seu Arildo para ajudá-lo, mas foi impedido. Ele falou, se nós passássemos da linha lá, que ele ia jogar spray de pimenta na gente e tratou nós com muita ignorância. O policial desceu com 2 armas em punho, o motorista que estava trabalhando. Ele levou uma fechada debaixo do sinal e queria parar o cara com a arma. Aí nós ficamos revoltados por causa disso, para não acontecer o que aconteceu há 1 ano e pouco, que mataram um motorista a sangue frio na frente da mãe e do filho. No carro do policial havia 5 pessoas. Ele, a mulher e 3 filhos. As crianças, segundo testemunhas, teriam entre 4 e 9 anos. Elas estariam sem cinto de segurança e fora da cadeirinha. Ele estava transportando no carro dele 3 crianças no banco de trás, sem cadeirinha. Ele, quando conhece a lei e tudo, ele não poderia estar transportando as crianças sem cadeirinha, não é? No mínimo, ele devia respeitar a lei nesse sentido e dar o exemplo, né? Não fazer essa barbaridade que ele fez aqui, completamente errado. Ainda após, tem a cobertura dos outros policiais que chegaram aqui na ocorrência e falaram, vai embora para não sujar. O trânsito só foi liberado por volta de 2 horas da tarde. O policial e o motorista da carreta foram levados para o posto da PRF e em seguida foram liberados. Para os colegas de farda, o policial rodoviário federal disse que assim que a batida aconteceu, ele buzinou várias vezes para chamar a atenção do motorista da carreta. Mesmo assim, teve o veículo arrastado por aproximadamente 50 metros. Ele pensou que se tratava de uma tentativa de homicídio ou alguma retaliação. Por isso agiu dessa forma. É que ele e a esposa, que também é policial rodoviário federal, trabalham em Brasília e são lotados na divisão de combate ao crime. Como é que eu vou saber se eu sou um bandido se ele me pediu documento? Para mim, bandido era ele. Para mim, bandido foi ele. Tentando querer me assaltar. A Polícia Rodoviária Federal disse que as crianças não precisavam de usar as cadeiras específicas por causa da idade e negou que os policiais tenham apontado a arma para o caminhoneiro. A criminalidade sem fim no Espírito Santo. O capixaba nem precisa mais estar nas ruas para ser a próxima vítima. Os assaltos dentro das casas deixam a população assustada e com medo. Os momentos de terror ficaram guardados na memória do casal. Pedreiro e diarista foram surpreendidos por bandidos dentro da própria casa. Ele foi agredido, ela amordaçada. Os filhos apanharam dos criminosos. Tudo aconteceu ontem à noite. Até uma criança de 5 anos foi amarrada. Ela foi amarrada, amordaçada, tadinha. Ela ficou quietinha. Ela não falou nada porque ela ficou com medo. Os ladrões levaram da casa R$120. Os bandidos também levaram um aparelho de TV, um celular, relógio e o carro da família, que ainda está sendo pago. Este é apenas um entre os vários exemplos de casas que foram invadidas por criminosos aqui no estado. O que mais chama a atenção é que agora os bandidos já não selecionam as vítimas pela classe social. O que interessa para eles são os eletrodomésticos que estão dentro das casas.
Na Serra, uma mulher e uma criança de apenas 2 aninhos passaram por situação semelhante. Mãe e filho foram feitos reféns pelos bandidos. A mulher foi abordada pelos criminosos em uma banca de revista. Eles chegaram a pedir a chave da caminhonete. Mas os ladrões não conseguiram ligar o veículo. Revoltados, eles colocaram mãe e filho dentro do carro. A mulher ficou o tempo todo com a arma apontada para a cabeça, até ser deixada com o filho em uma estrada de chão. Eu pensei que fosse morrer, que realmente eles iriam nos matar. Uma família em Vila Velha também teve a visita indesejada de criminosos em casa. Tudo aconteceu há cerca de uma semana, no bairro Rio Marinho. O casal e os 2 filhos foram amordaçados com um lençol, enquanto os assaltantes vasculhavam a casa. Eles chegaram mostrando a arma e falando que era um assalto, que não falasse nada, silêncio. O carro da família foi levado. Nele, os bandidos transportaram eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. No mesmo dia, 5 assaltantes fizeram uma família refém no município da Serra, desta vez no bairro Solar do Porto. As vítimas foram amarradas com lacres, enquanto os assaltantes reviravam toda a casa. Os bandidos descobriram que no imóvel morava um cabo do Exército. Eles faziam ameaças atrás de uma possível arma. Como não encontraram, levaram os bens da família no carro que pertencia aos moradores. O veículo foi localizado horas depois, mas quem passa por momentos de terror dentro da própria casa se sente impotente diante de tanta criminalidade. Eu tenho medo deles voltarem. Por exemplo, agora eu já providenciei a troca das fechaduras e medo de voltar. 2 garotas de programa foram detidas, suspeitas de esfaquear policial militar. E a reviravolta no caso do PM, que acusou seguranças de racismo. O cabo Edson Rosa prestou queixa contra o segurança deste hipermercado em Vitória. Na época, em fevereiro, ele disse que foi constrangido ao sair com 2 garrafas de vinho do local e que teria sido vítima de racismo. Teve até que tirar a roupa. Quase 2 meses depois do fato, o inquérito foi concluído. De acordo com a delegada, o cabo mentiu sobre os fatos. A gente pôde constatar, por meio de provas testemunhais, por meio de câmeras de segurança, que os fatos narrados não ocorreram. Ou seja, não houve racismo, não houve constrangimento, não foi do jeito que o cabo comentou. É isso que a gente pôde verificar, que ele imputou um crime a uma pessoa que ele sabia ser inocente, sabia que os fatos não haviam ocorrido. Tainá Marcele da Silva, de 18 anos, e Narjara de Souza, de 19, foram detidas em Aracaju, Sergipe. As 2 são suspeitas de esfaquear no dia 23 de março o sargento reformado da PM em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu em uma kitnet deste prédio, que, segundo uma testemunha, era usada pelo PM para encontros amorosos. De acordo com a polícia, as 2 fugiram com a arma do militar após o crime. Elas foram detidas quando chegavam em casa, na capital de Sergipe. Elas devem ser encaminhadas ao estado na próxima semana. Quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas em 2013 pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Entre os materiais, maconha, pasta base, êxtase, cocaína e crack. Para o delegado, as denúncias anônimas foram fundamentais para o trabalho da polícia. Os entorpecentes serão incinerados. Cada dia mais a delegacia vem atuando com inteligência, com operações de grande porte, para prender também os grandes traficantes. Não só o vapor, né? Aquele pequeno traficante que atua na rua, que é o infelizmente que mata, que a gente prende muito, mas também os fornecedores de drogas. Bom, sobre o cabo da PM, a justiça vai decidir se ele vai ser preso ou não. E a polícia já intensificou a fiscalização nas rodovias federais. Já na rodoviária de Vitória, movimento intenso. Nem sempre é fácil esperar sentado, né? O banco da rodoviária também é um convite para folhear as páginas do jornal ou fazer a leitura de um bom livro. Distrair um pouquinho, né? É bom para poder colocar a cabeça em ordem nessas férias aí. Você tá com toda essa bagagem aí, né? É, cara, ser músico às vezes é ruim por causa disso. Você tem que carregar bastante coisa, e baterista também. Mas quem tem folga sai mais cedo do serviço e leva uma mudança na bagagem. Vou passar 4 dias lá, né? Não é muito tempo não, mas eu vou levar uma bagagemzinha. Aproveitar, né? Pode perder nem um segundinho. Cláudia tá de boa, vai pra Bahia e está entre os 11 mil passageiros que vão curtir o feriadão longe da Grande Vitória. E se você vai pegar a estrada de carro,
é sempre importante reforçar os cuidados e ter paciência, porque no ano passado, 38% das mortes foram causadas por colisões frontais. A PRF vai disponibilizar equipes extras, já está disponibilizando, tem mais equipamento, mais viatura. Os radares que foram utilizados no Carnaval, eles continuaram a ser utilizados e vão continuar sendo utilizados agora durante essa operação também, só que a gente precisa de ajuda do motorista. No ano passado, 4% dos acidentes foram colisões frontais e 38% das mortes foram ocasionadas em colisões frontais. E as infrações que a gente mais tem no estado são ultrapassagem em faixa contínua e não respeitar o limite de velocidade, que são as infrações que causam a colisão frontal. Então é extremamente importante que o motorista tenha consciência de que ele faz parte de um trânsito seguro e que ele pode contribuir para isso. Por essas e outras, dona Lucilene prefere mesmo o bom e velho ônibus, rumo ao norte do Espírito Santo. Dá uma desestressada bem boa, né? Sair do agito de cidade, né? Pegar o interior, é muito bom. Isso aí! Então, hora de viajar. Saudade da família, da minha mãe. Tá te esperando ela lá? Tá, com a torta, já tá preparando a torta já. Ah, tem torta então. No interior tem que ter torta, né? Pois é, falando em trânsito, feriadão, um acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou pelo menos 3 mortos agora há pouco na BR-101 na Serra. As informações são da Polícia Rodoviária Federal que está no local. O trânsito está interrompido nos 2 sentidos, sem previsão de liberação. Nos supermercados, a tarde de hoje foi de grande procura. Corredores lotados e gente espremida. As compras de última hora deixaram este supermercado no bairro Santa Lúcia, em Vitória, movimentado hoje à tarde. Foi o tempinho que eu tive para poder vir comprar. Em ano de Copa do Mundo, tem chocolate em formato de taça. Para os apaixonados, que tal um coração bem docinho? Fã de chocolate, Guilherme fez as compras junto com a mãe. Encheu o carrinho, lembrou da família toda. Esse é o meu, esse é da minha prima. E esses são dos meus pais. Disputa por espaço também para escolher os ingredientes da torta capixaba. As vendas do bacalhau, por exemplo, cresceram 20% neste ano. É tanta saída que é preciso repor o estoque a todo instante. Mira não vai fazer torta, mas colocou o bacalhau no carrinho. Sabe como é, né? Sexta-feira Santa, não dá para inventar de fazer um churrasco. Sexta-feira eu jamais comer carne. Isso aí é tradição, mesmo sendo beata de igreja. A seguir, bandidos invadem igreja e destroem Santíssimo, onde ficam as hóstias. A gente já volta. Nem o dinheiro do dízimo escapou. Bandidos invadiram a igreja em Cobilândia e deixaram um rastro de destruição. O Santíssimo, onde ficam guardadas as hóstias, foi destruído pelos criminosos. Na ação dentro da igreja, eles levaram R$ 35 em moedas, dinheiro do dízimo dos fiéis. Os bandidos entraram também na igreja depois de quebrar o vidro da janela da matriz durante a madrugada. Funcionários disseram que foram levados ainda um ferro de passar, liquidificador e um tablet. Até agora, ninguém foi preso. Para você, uma boa noite e até amanhã.